Marina percorreu os últimos metros antes de se deparar com o imponente edifício do banco. A fachada misturava decoração moderna com estuque ornamentado, e colunas magníficas guardavam a entrada, parecendo gigantes silenciosos. Ela respirou fundo e subiu as escadas, adentrando um saguão luxuoso e elegantemente mobiliado. Apesar de não ser uma mendiga, Marina estava longe de parecer sofisticada. Carlos, um jovem segurança próximo ao caixa, logo notou sua presença. Pelo canto do olho, ele observou o visual simples da moça e imaginou que ela tivesse entrado no lugar errado. Para sua surpresa, Marina se aproximou dele diretamente. Por favor, poderia me indicar como chegar ao meu cofre? Ela perguntou, soando como uma importante cliente abastada. Carlos franziu a testa, examinando-a novamente. Ele duvidava que uma jovem com roupas tão modestas e baratas pudesse ter algo guardado ali. No entanto, não podia expulsá-la baseado apenas em sua aparência. Relutante, o segurança não teve escolha senão levá-la até o gerente do banco. Guilherme Sampaio era um homem severo e às vezes temperamental. A ganância e o gosto pelo luxo dominavam seu caráter. Embora fosse grosseiro e mal-humorado, seus superiores o valorizavam por sua eficiência. Ele aceitava até mesmo tarefas questionáveis, como cobrar dívidas atrasadas usando métodos pouco ortodoxos. Carlos conduziu Marina ao escritório do gerente e anunciou cautelosamente: "Parece que alguém veio te ver." "O que você quer?" perguntou Guilherme com evidente desdém. "Gostaria de ter acesso a um dos cofres", respondeu Marina, hesitante mas determinada. "Estranho, nunca vi você entre nossos clientes", retrucou Guilherme. "Também tenho uma chave." "É o cofre número 12, disse Marina, agora mais calma. O gerente arqueou uma sobrancelha, surpreso que alguém com aparência tão simples viesse verificar um cofre. "Bem, vamos lá então", disse ele, convidando-a a entrar em uma sala especial protegida. Passaram por vários sistemas de segurança até Guilherme localizar o cofre. "Nossa, que célula antiga. Ninguém se aproximou dela em anos", comentou, revelando que nunca havia visto o verdadeiro proprietário pessoalmente. "É uma herança da minha mãe." "Aqui está minha chave", acrescentou Marina. "Ótimo", respondeu Guilherme. De fato, o cofre havia sido alugado há muito tempo, antes dele assumir o cargo atual. Ele auxiliou na abertura, mas permaneceu na sala, contrariando as normas do banco. Marina abriu o conteúdo cuidadosamente. Dentro havia uma caixa de joias entalhada, geralmente usada para guardar lembranças ou peças valiosas. O gerente, ansioso para ver o que havia dentro, aproximou-se descuidadamente, quase derrubando Marina. "Oh, desculpe. Sou desajeitado", disse Guilherme, fingindo inocência. "Tudo bem, já estou terminando", respondeu Marina. Ela abriu a caixa, revelando joias de ouro, brincos, anéis, pulseiras, correntes e colares. Marina estava de posse de um verdadeiro tesouro. Guilherme ficou boquiaberto, mal conseguindo conter um assobio. Carlos, do lado de fora, não viu nada, então não entendia o espanto do chefe. Ele preferia não se meter nos assuntos alheios. Ao mesmo tempo, não estava claro como a mãe de Marina poderia ter conseguido tanta riqueza. Maria havia trabalhado como faxineira a vida toda, e ela e a filha mal conseguiam chegar ao fim do mês. Às vezes não tinham dinheiro nem para o básico, quanto mais para algo tão caro. Havia também um bilhete no fundo da caixa de joias, mas Marina decidiu lê-lo em casa para não tomar mais tempo dos funcionários do banco. O gerente ficou atônito, seus pensamentos girando em sua cabeça. Que mendiga! Que garota tão comum! A própria Marina não fazia ideia do que poderia estar esperando por ela naquele cofre. Estava tão surpresa quanto Guilherme. "É melhor eu ir", disse Marina, com um tremor na voz. "Sim, claro", assentiu Guilherme. Ao mesmo tempo, ele pensou em um plano astuto. "A propósito, deixe-me pedir ao segurança que a acompanhe. Não deveria andar sozinha pela cidade com tal tesouro. Meu homem a levará diretamente ao seu apartamento." "Não posso ir sozinha", tentou recusar Marina. Mas Guilherme insistiu: "Será de graça e protegerá seus pertences." Marina acabou concordando. Afinal, havia tantas joias no cofre que dava medo imaginar o que poderia acontecer. Após obter sua aprovação, Guilherme conduziu Marina para fora do cofre e imediatamente chamou Carlos.
Você terá que acompanhar esta moça até em casa, sussurrou em seu ouvido. Memorize o endereço, ou melhor, anote para não esquecer. Mas por que isso? Perguntou Carlos, franzindo a testa. Ela acabou se revelando uma cliente VIP do banco, e somos responsáveis por sua segurança e conforto, mentiu Guilherme. Ah, entendo, chefe. Cuidarei disso, assentiu Carlos. O segurança não tinha o costume de questionar ordens. Recém-saído do exército, ainda respeitava a hierarquia. Guilherme era uma espécie de comandante para ele, e estava claro que suas ordens não deviam ser discutidas, apenas cumpridas. Especialmente porque Carlos não teria nenhuma dificuldade em acompanhar a moça até em casa. Era apenas uma oportunidade de sair um pouco e dar uma volta durante o expediente. Marina foi a primeira a sair do banco, e Carlos saiu apenas 5 minutos depois, aparentemente recebendo instruções adicionais de seu chefe. Ao descer os degraus, o segurança olhou ao redor e então disse: agora podemos ir. O que poderia haver ali continuava sendo um mistério. Enquanto caminhavam, eles começaram a conversar, e Marina se revelou uma companhia interessante e uma moça muito bonita. Carlos se sentia como se estivesse em uma biblioteca científica ao lado dela. Por sua vez, ele também contou como chegou a trabalhar naquele banco, começando sua história desde o início. Carlos nasceu e cresceu no interior, onde morava em uma casa espaçosa com seus pais. Suas notas eram medianas, nem excelentes nem ruins, e sua mãe e seu pai ficavam satisfeitos com seu desempenho. Eles achavam que o conhecimento adquirido na escola local seria suficiente para conseguir um emprego no campo. Carlos, porém, sonhava com algo maior: deixar sua cidade e se mudar para a capital. Ele tinha uma namorada, Renata, com quem saía desde o ensino médio. Eles planejavam formar uma família. Mas Renata se revelou traiçoeira e pouco confiável. Depois que Carlos foi para o exército, ela imediatamente encontrou outro rapaz, o filho de empresários ricos que chegou por acaso à sua cidade. Eles se conheceram em uma boate, onde Renata seduziu o ricaço com sua beleza e seus modos. O homem a convidou para morar com ele e acabaram se casando. Quando Carlos soube disso, quase fez algo irreparável. No entanto, graças ao seu oficial comandante, ele se recompôs. Ao final de seu período de serviço, um antigo colega lhe ofereceu um emprego como segurança em um banco através de um conhecido. Carlos aceitou, principalmente porque ele mesmo queria se mudar para a cidade. Guilherme Sampaio apareceu, viu seu histórico militar e o contratou. Desde os primeiros dias, Carlos se dedicou ao trabalho e apresentou excelentes resultados. Até agora não havia sofrido nenhum incidente, o que se refletia diretamente em seu salário. Finalmente chegaram ao apartamento de Marina. Ela ouviu sua história e disse: é um pouco triste, claro, mas você se saiu bem. Sempre me atraí por caras assim. As palavras de Marina provocaram uma tempestade de emoções na alma de Carlos. Ao mesmo tempo, um pensamento passou por sua mente: e se eu a convidasse para sair? Mas, sendo um pouco tímido, Carlos hesitou em dar o passo. Por sua vez, Marina também se sentia atraída pelo segurança. Ele parecia um cara gentil e honesto. Para agradecê-lo, ela o convidou: comprei waffles esta manhã antes de ir ao banco. Por que não entra para tomar um café? Eu não recusaria, ainda mais porque já deveria estar almoçando, concordou Carlos, entrando com ela. Eles subiram de elevador até o 7º andar. Marina abriu a porta de seu apartamento e deixou Carlos entrar primeiro. O segurança se viu em um hall espaçoso, com um armário ao longo da parede, 2 puffs ao lado, um grande espelho e um cabideiro de madeira feito à mão um pouco mais adiante. Tirando o casaco, Carlos se dirigiu ao banheiro. Enquanto ele lavava as mãos, Marina teve tempo de preparar o café e encher uma tigela com waffles de chocolate. Olhando para a cozinha, o rapaz balançou a cabeça e disse: você tem um lugar aconchegante aqui. Faço o que posso, respondeu Marina, envergonhada. Sente-se, você já fica muito tempo em pé no trabalho. Carlos puxou uma cadeira para a mesa e pegou uma xícara de café. O aroma que exalava fez cócegas em seu nariz. Marina não pôde deixar de notar que ele aspirava languidamente o aroma e disse: sou uma grande apreciadora de café. Só compro em lojas especializadas e escolho a torra e a moagem. Claro que não é barato, mas é um prazer bebê-lo. Tenho que admitir que você me surpreendeu, Carlos balançou a cabeça.
Ele não acreditava que uma moça de aparência tão simples tivesse tal apreço. Você me envergonha, Marina fez um gesto com a mão. É um hobby comum, e eu sou apenas uma garota normal. Me conte mais sobre você, sugeriu. Onde nasceu ou o que faz? Bem, disse Carlos, tomando um gole do café recém-feito. De qualquer forma, seu destino não foi melhor que o da segurança. Marina havia crescido em uma pequena cidade do interior e sonhava em se mudar para a capital, mas por muito tempo isso pareceu uma quimera. Ela morava com a mãe e mal sobreviviam com o salário dela. O dinheiro era constantemente escasso, o que afetava quase tudo: comida, roupas, lazer e até mesmo ter amigos. Marina não tinha muitos amigos, e a maioria era de famílias pobres. Poderia-se dizer que os uniam problemas e sonhos em comum. No entanto, a vida provinciana não podia realizar esses sonhos. Ela precisava seguir em frente e desenvolver seu potencial. Muitas vezes, Marina imaginava como seria sua vida na cidade grande. Frequentemente, à noite, sonhava com uma casa luxuosa, uma longa varanda, um jardim florido e uma posição rentável na sociedade. Mas tudo desaparecia assim que ela acordava. Ela nunca conheceu seu pai, e nem sabia se houve realmente um pai. Sua mãe não gostava de falar sobre isso e encontrava diversas razões para evitar responder. Parecia ser uma ferida em seu coração. Maria nem mesmo mostrava uma foto para a filha, muito menos revelava informações importantes. Marina chegou à conclusão de que sua mãe simplesmente não queria se lembrar de seu pai e parou de incomodá-la com perguntas inconvenientes. Marina se saía bem na escola. Ela se destacava em seus estudos e seus professores a prepararam com antecedência para a universidade. Após passar nos exames, ela foi aprovada no vestibular e logo se tornou universitária. Os sonhos da cidade grande pareciam cada vez mais próximos e surgiam no horizonte. Parecia que não faltava muito para alcançar seus sonhos e toda sua vida poderia ser como em suas fantasias. Marina até havia traçado um plano de por onde começar sua conquista da metrópole. Mas teve que deixá-lo de lado porque sua mãe adoeceu gravemente. Maria foi ao hospital queixando-se de dores de cabeça e pressão alta. Os médicos ordenaram exames e logo descobriram uma doença incurável. Marina teve que mudar para um curso à distância para ficar perto de sua mãe. Ela não perdia de vista os tratamentos e seus efeitos. Um dia, conversando com o médico, a filha perguntou diretamente: "O que podemos esperar, doutor?" "Não posso dizer com exatidão, Marina, mas estamos fazendo tudo o que podemos", disse o médico, gesticulando com as mãos. "Não há nenhum remédio bom?", perguntou Marina com lágrimas nos olhos. "Querida, se fosse tão simples, as pessoas nunca morreriam de doença", suspirou o médico, acariciando sua cabeça. Os médicos fizeram tudo o que puderam, mas não eram magos. Apesar do tratamento oportuno, o estado de Maria só piorava. Dia após dia, ela caía em um estado de inconsciência e poderia não reconhecer ninguém ao seu redor. Marina cuidava de sua mãe e, ao mesmo tempo, sabia que ela não estava nada bem. Logo, toda esperança de cura se desvaneceu. Um dia, quando Marina levou um pouco de caldo de galinha para sua mãe, ela chamou para perto e sussurrou suavemente: "Filha, cometi muitos erros nesta vida, mas você não tem que pagar por eles." "O que você quer dizer, mãe?", perguntou Marina, incompreensível, aconchegando-se mais. "Não me interrompa, é difícil falar", continuou Maria. "Você tem um longo caminho pela frente, mas sei que conseguirá. Meu presente vai te ajudar." A mãe ficou em silêncio, como se tivesse ficado sem palavras. Marina esperou que ela dissesse qual era o presente, mas ela ficou olhando para o teto e não falou mais nada. Marina não soube mais nada dela naquele dia. Quando teve a chance de consultar o médico, ela perguntou cautelosamente: "O que isso pode significar, doutor?" "Provavelmente é um delírio", respondeu o médico, dando de ombros. "Mas ela falou claramente, sem erros", disse Marina com firmeza. "Às vezes acontece assim. O paciente tem um momento de lucidez e depois volta à inconsciência", explicou o médico. Ele estava certo, pois depois daquele dia, Marina não voltou a conversar direito com sua mãe. A mulher não a reconhecia, apenas balançava a cabeça e às vezes se agitava. Não havia nada que pudesse ser feito, e os médicos não se incomodavam em manipulá-la.
Parecia que todos aceitavam o fato de que Maria estava morrendo lentamente, mas ninguém tinha pressa em dizer isso à sua filha. Maria estava mudando diante dos olhos de todos. Seus traços se afiavam, revelando maçãs do rosto e um queixo estreito. Pouco a pouco, a mãe de Marina ia perdendo sua beleza e se transformando em uma idosa. Os médicos continuaram lutando por sua vida, mas tudo foi em vão. A terapia intensiva e a medicação bem escolhida não ajudaram. Maria não sobreviveu à madrugada, faltando apenas 3 dias para seu aniversário. Marina mal conseguia lidar com a perda. Familiares e conhecidos apoiaram e ajudaram no funeral de sua mãe. Durante todo esse tempo, ela esteve em uma espécie de torpor e não acreditava até o fim no que havia acontecido. Após algumas semanas, o estado de Marina se normalizou e ela voltou à realidade. Tinha que seguir com sua vida e, ao mesmo tempo, lidar com os problemas que tinha em mãos. A primeira coisa a fazer era se sustentar, e ela ainda estava no último ano de seus estudos. Marina não ia desistir. Com dificuldade, conseguiu encontrar um trabalho de meio período que pagava pouco, mas pelo menos era algum dinheiro. 2 semanas depois, o notário apareceu e a informou que sua mãe havia deixado um testamento. Marina não podia acreditar que sua mãe tivesse feito isso com antecedência. Ao mesmo tempo, não estava claro o que ela havia deixado. O próprio notário respondeu a essa pergunta, dando a Marina o número do cofre e a chave. No entanto, ele não disse o que esperava lá, alegando desconhecimento. Estava claro que o notário conhecia o conteúdo do cofre, mas provavelmente cumpria os desejos de Maria para surpreender Marina. Ela quase chorou de emoção, mas se conteve porque ficou envergonhada na frente do notário. No entanto, a misteriosa surpresa chegou em um momento crucial. Marina estava em uma encruzilhada e precisava tomar uma decisão urgente. O testamento de sua mãe era um bom presságio, mas até onde isso poderia levá-la? Claro que Marina não sabia naquele momento. O que sua filha descobriu ali mudou completamente sua visão sobre sua mãe. Parecia que ela não a conhecia bem e só sabia o que lhe era permitido saber. Disso se deduzia que a mãe tinha algo a esconder o tempo todo. Bem, essa é a história da minha vida, concluiu Marina, dando de ombros. Como você pode ver, não é muito e não há pontos de destaque. Eu também não tenho uma vida muito colorida, respondeu Carlos. A menos que você conte os relacionamentos fracassados, mas já não quero me lembrar disso. Ainda dói na alma. Não vou julgar, mas também não posso me culpar, continuou ele. A traição é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Tenho certeza de que você encontrará uma boa namorada, consolou Marina. Obrigado pelo café, mas tenho que voltar ao trabalho. Carlos se despediu de Marina e saiu de seu apartamento. Guilherme Sampaio o recebeu com uma cara de desgosto. Por que demorou tanto? Mas você mesmo disse que ela é nossa cliente VIP e que sua segurança é importante para nós, resmungou Carlos para seu chefe. Sim, você tem razão. Anotou o endereço como pedi? Sim, claro. Aqui está. O segurança entregou um papel com o nome da rua, o número do prédio e o apartamento. O gerente do banco esfregou as mãos e ficou pensativo por um momento. Carlos pensou pecaminosamente que Guilherme não estava bem. Você está bem? Perguntou. Sim, estou bem. Já pode ir, assentiu o diretor, deixando de olhar fixamente para um ponto. A propósito, você merece meus elogios. E provavelmente receberá um bônus no final do mês. Nossa, e por quê? Perguntou Carlos, surpreso. Você fez um bom trabalho. Proporcionou segurança a uma cliente rica, respondeu ironicamente e sorriu com malícia. Eu só a acompanhei até em casa, disse Carlos, confuso. São os pequenos serviços como esse que formam o trabalho de um verdadeiro segurança, disse Guilherme, colocando a mão em seu ombro. Eu também comecei minha carreira nesse cargo e sei o que fiz para ajudar o diretor. E agora sou o próprio diretor. Sim, isso não se pode discutir, assentiu Carlos. Bem, então vou voltar ao meu posto. Ainda faltam 2 horas do meu turno. Sim, vá. Já não preciso mais de você por hoje, respondeu o chefe e fechou a porta do escritório atrás de si. No entanto, ele não fechou a porta completamente, e Carlos ouviu algo. Tem um endereço. Deveríamos ir lá esta noite. Sim,
É o mesmo padrão de sempre. Como sempre, haverá uma garota em casa. Ela tem uma caixa. Você pega o conteúdo, nós dividimos pela metade. Parecia que Guilherme estava falando com alguém ao telefone e estava tão absorto na conversa que não percebeu que estava sendo ouvido. Carlos teve sorte de ter se atrasado apenas alguns segundos e não ter descido imediatamente para o saguão dos clientes. O rapaz se sentiu mal pelo que acabará de ouvir. O segurança não podia acreditar que seu chefe havia decidido roubar Marina, e tudo graças à ajuda de Carlos. Sem saber, ele acabará de armar uma armadilha para a moça. Nessa situação, ele teve que pensar em algo para sair logo do trabalho. Carlos desceu as escadas e ficou em seu posto de trabalho por uma hora. Pensou em um plano de ação e, quando teve a ideia certa, voltou a subir ao escritório do chefe. Esqueceu algo? Perguntou Guilherme. Estou com o estômago embrulhado, respondeu Carlos, inseguro. Talvez eu devesse ir para casa. Isso é estranho. Esta manhã você estava bem, disse Guilherme, duvidoso. E o que você comeu hoje? Como de costume. Toda a comida é fresca, murmurou o segurança, segurando o estômago por precaução. Aquela moça me deu café e waffles. Ah, já entendi, riu Guilherme, sugerindo inegavelmente que seu funcionário havia se envenenado com algo. Tudo bem. Vou chamar o Amélio. Direi a ele para te substituir. Tá bom. Obrigado, assentiu Carlos e saiu rapidamente de seu escritório. Ele encontrou seu colega no saguão dos clientes, explicou a situação em poucas palavras e deixou o banco. Teve que parar em casa para se armar e depois se dirigir ao apartamento de Marina. Carlos não sabia o que haveria lá nem o que fariam. Era possível que Marina simplesmente fosse roubada, invadindo o apartamento e a amarrando. Mas poderia ser de qualquer maneira. Isso era algo que Carlos não poderia permitir que acontecesse. A contagem regressiva começou. Os minutos passavam, a noite se aproximava, e os homens de Guilherme podiam chegar à casa de Marina a qualquer momento. Em casa, ele tirou do armário um equipamento especial de defesa pessoal. Não tinha armas, mas mesmo que tivesse, Carlos não as usaria. Ele pretendia usar sua força física. Antes e durante sua estadia no exército, Carlos se exercitava energicamente e estava em plena forma. Lá fora, pegou um táxi e deu ao motorista o endereço correto. Havia trânsito naquele momento e eles dirigiam quase a passo de tartaruga. Carlos estava visivelmente nervoso porque temia chegar tarde. Lembrando-se de todas as coisas que Marina lhe havia dito, ele não podia deixá-la nessa situação. Não importava que, na realidade, ele não fosse ninguém para ela. Foi sua gentileza e responsabilidade que decidiram tudo. Então Carlos correu para ajudá-la. Agora, ele teria que enfrentar os homens de confiança de Guilherme. O gerente não recorreria aos serviços de pessoas duvidosas, e se chamasse alguém, estava bastante certo de que não o decepcionariam. Pensando nisso, Carlos nem percebeu que o táxi parava em frente ao prédio de Marina. Ele pagou a corrida e desceu do carro, mas não observou nada suspeito no pátio. De repente, pensou que havia chegado tarde demais e que os homens do chefe já haviam feito seu trabalho sujo. Mas então sua atenção foi atraída por uma SUV preta estacionada em frente a uma entrada familiar. O vidro do motorista estava abaixado e dela saía uma fumaça branca. Parecia que alguém estava aproveitando um mau hábito e não estava vigiando. Carlos aproveitou essa omissão e se aproximou silenciosamente do carro. Do interior, ouvia-se uma música melodiosa. O motorista, de aparência atlética, não apenas fumava, mas cantarolava suavemente, sorrindo para si mesmo. Carlos contornou o carro, agachando-se até o chão, e depois deslizou até a entrada. Passando pelo elevador, subiu até o 7º andar. O corredor estava tão silencioso quanto o próprio apartamento. Pelo menos não se ouviam ruídos vindos de lá. Ele teve a estranha sensação de que os bandidos já haviam despachado Marina. Sem pensar, Carlos tocou a campainha. Esperava que os bandidos abrissem e então ele poderia se passar por um vizinho. Alguns segundos depois, ouviu-se um rangido na porta e um homem de compleição atlética apareceu no umbral. Era como se fosse o gêmeo do motorista do carro ou um homem muito parecido. Carlos reagiu rapidamente e lhe desferiu 2 poderosos golpes. O homem caiu no chão, mas conseguiu gritar e chamar a atenção.
No apartamento estava seu comparsa. O segurança não era tão tímido e, no último momento, arrancou Marina de suas garras. No entanto, quando tentavam sair, Carlos levou um tiro no ombro. Foi o mesmo assaltante que lhe havia golpeado na entrada. O rapaz segurou o ombro, dominando a terrível dor, mas não soltou Marina de suas mãos. Após alguns minutos, eles estavam fora e só então chamaram a polícia. Vários carros chegaram ao local, incluindo uma ambulância. Os bandidos foram detidos e levados à delegacia. Carlos, no entanto, enquanto perdia a consciência, conseguiu contar a Marina quem havia enviado os homens contra ela. Virando-se para o policial, a moça nomeou a pessoa que havia ordenado o crime. Meia hora depois, prenderam Guilherme. Ele não parecia esperar que as coisas terminassem assim. A equipe de assalto até teve que derrubar a porta do escritório para tirá-lo de lá. Toda a gangue acabou atrás das grades enquanto durou a investigação. Carlos foi internado no hospital. Os médicos garantiram que seu estado de saúde não corria perigo. A bala o atravessou e não atingiu nenhum órgão vital. Por sua vez, Marina se recusou a receber atendimento médico, pois os bandidos não a haviam tocado. Carlos chegou a tempo, embora ele mesmo tenha se ferido no processo. De volta ao apartamento, ela entrou no quarto e olhou para a caixa que estava sobre a mesa. Seu primeiro pensamento foi se livrar do legado do passado. Quase havia morrido por causa desse tesouro. Ao mesmo tempo, Marina não entendia como sua mãe havia ficado tão rica de repente. Elas passaram a vida toda economizando, vivendo quase na miséria, e o tempo todo a caixa de ouro estivera ao seu lado. Uma sensação estranha invadiu Marina. Era como se sua mãe tivesse escondido as joias de propósito para não utilizá-las antes do tempo. Mas isso não fazia sentido. Afinal, houve momentos em que elas estavam desesperadamente sem dinheiro, e sua mãe poderia ter vendido algumas dessas coisas caras. Mas não o fez. Isso aumentou as suspeitas de Marina. Ela chegou a pensar que as joias que tinha diante de si haviam sido roubadas. Mas por que não haviam prendido sua mãe? Todos esses pensamentos giravam em sua cabeça, mas sem uma resposta clara. Marina tinha a impressão de que o passado de sua mãe estava envolto em uma espessa névoa. Vivendo sob o mesmo teto que ela, não fazia ideia dos esqueletos que havia em seu armário. Mas, ao mesmo tempo, sua intuição lhe dizia que tudo estava sendo feito de acordo com um plano preciso, e sua mãe estava cumprindo cada ponto do mesmo. Mas não estava claro o que Maria pretendia. Se seu objetivo era a riqueza, ela estava indo pelo caminho errado. Pelo menos Marina não estava encaixando todas as peças do quebra-cabeça por enquanto. Recuperando uma nota do fundo da caixa de joias que nunca tivera tempo de ler, Marina desdobrou o papel. Mas, em vez do texto esperado, viu apenas um endereço e um número de telefone. Não só isso, no final estava escrito à mão por sua mãe: sempre poderá recorrer a eles. O que isso poderia significar? Marina não sabia, mas era mais provável que sua mãe tivesse lhe deixado uma pista dessa maneira. Ela precisava encontrar urgentemente as pessoas que viviam nesse endereço. Marina não ligou de antemão. Não sabia de quem era o número de telefone, e se houvesse uma surpresa que a perturbasse e lhe tirasse o sono por muito tempo? Não, Marina não queria correr esse risco. O encontro com os bandidos foi suficiente para ela. Eles assustaram muito, quase a enviando para o outro lado do mundo. Armada com um mapa, Marina partiu no dia seguinte. Segundo as coordenadas, o endereço que procurava ficava em uma região vizinha. Então, para não perder tempo no ônibus, gastou algum dinheiro nos serviços de um particular. Sua vizinha lhe sugeriu uma boa empresa que não cobrava tanto. Diga que me conhece, aconselhou a Marina. Lá está o Emílio, ele te levará. Obrigada, Eleonora. Não sei como te agradecer, respondeu Marina, envergonhada. Não precisa fazer nada. Encontre o que é importante para você, disse a vizinha com um gesto de mão. Marina não escondeu que ia descobrir os fios do passado de sua mãe e esperava assim acabar com os segredos familiares. A moça passou várias horas na estrada, contemplando os edifícios, árvores e arbustos. Parecia que estava memorizando o caminho para poder segui-lo sem falhas na volta para casa. Finalmente chegaram ao local indicado. Era uma cidade pequena, mas com casas luxuosas.
O ambiente estava perfeitamente limpo e, por um momento, Marina pensou que tinha ido para o exterior. De lá, passaram os limites da cidade e se encontraram em um condomínio compacto com todas as comodidades da civilização. Não havia grandes castelos e palácios, mas sim casas ricas e belamente decoradas. Emílio levou Marina a uma delas, uma mansão de 3 andares. Aqui estamos, disse ele, voltando-se para ela. Sim, obrigada por me trazer, assentiu Marina, agradecendo ao motorista pela viagem confortável. Marina se aproximou da mansão. Ela teve sentimentos contraditórios. Era como se tivesse entrado em um conto de fadas e agora, certamente, os cavaleiros iriam aparecer por ali. Fechou os olhos por um momento e se imaginou como uma rainha nesta mansão. E, no entanto, ela ainda não entendia por que sua mãe lhe dera esse endereço específico. A julgar pela ornamentação do edifício, estava claro que era a casa de pessoas ricas. Exceto que ela não tinha nada a ver com eles. Pelo menos, não que soubesse. Mencionando o luxo e a riqueza, isso não combinava com o passado de Marina. Ela nem se lembrava de momentos brilhantes em suas vidas. Mas assim que Marina se aproximou da mansão, uma mulher sorridente de meia-idade saiu para recebê-la. Ela usava um vestido lindo e caro. Estendeu a mão para cumprimentá-la. Bom dia, minha querida jovem, disse a mulher. Me chamo Dona Dora e sou a proprietária desta casa. Olá, eu sou Marina, respondeu ela. Mas eu não te conheço. Acabaram de me dar este endereço. Ou melhor, estava em uma nota. Foi deixado pela minha mãe, Maria Reis. Marina entregou o bilhete da caixa. Ao olhar a nota, os olhos da mulher se arregalaram. Pela expressão em seu rosto, ela reconheceu a letra. Pegando Marina pela mão, conduziu-a para dentro, enquanto tirava um lenço e secava as lágrimas que havia derramado. Uma vez dentro da mansão, Marina viu a decoração faustosa. Ela só tinha visto tais mostras de luxo na televisão, e aqui havia toda uma galeria de arte, pisos de mármore e móveis antigos de carvalho. Marina pensou que estava sonhando. Mas não era sonho. Dona Dora, a dona da casa, convidou-a para a mesa. Também era de madeira cara e estava decorada com um painel requintado. Parecia que os proprietários não haviam economizado no mobiliário, o que significava que eram pessoas muito ricas e abastadas. Sente-se, temos muito que conversar, disse ela, indicando uma cadeira feita à mão. O dono da casa se juntou à conversa. Tenho a honra de me apresentar. Sou Gilberto, disse-lhe em voz alta, fazendo Marina se sobressaltar ligeiramente. Sou Marina Reis, e minha mãe é Maria Reis, ela respondeu. Ela me deixou esta caixa e uma nota. Gilberto olhou dentro da caixa e depois olhou para sua esposa. Então estas são as joias, sussurrou ele, mal respirando. Sim, são elas, respondeu Dona Dora, não menos emocionada. Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Disse Marina, tendo perdido a paciência. Dona Dora serviu um chá chinês aromático e colocou uma tigela de doces ao seu lado. Então, começou a contar a história. Ele tinha um negócio que gerava muita renda. Dona Dora e Gilberto literalmente se queimaram com o negócio, colocando nele todo o seu esforço e capacidade. Por isso, não puderam dedicar tempo suficiente para criar sua filha. Como resultado, Maria decidiu o rumo de sua vida, e a primeira coisa que fez foi conhecer seu namorado assim que ficou um pouco mais velha. Naturalmente, suas ações não se encaixavam nos planos de seus pais, e estes deixaram claro, com palavras contundentes, que era cedo demais para pensar em ter uma família. Maria resistiu à opinião deles e fugiu de casa por despeito. Talvez fosse sua natureza rebelde. Na sua idade, muitas meninas aspiravam à independência. Apesar de sua pobreza e da falta de um futuro promissor, ela se considerava noiva e não ouvia nada. Seus pais tentaram fazê-la mudar de ideia, mas foi inútil. Maria foi se distanciando cada vez mais de seus pais, até que finalmente cortou todos os laços. Seus pais não suportavam isso. Simplesmente aceitaram que sua filha era uma peça quebrada e tiveram que aceitar esse fato para não se sentirem mal por isso. Queríamos um futuro para Maria, lamentou Dona Dora. Mas resultou ao contrário, perguntou Marina com ressentimento na voz. Não exatamente, respondeu Dona Dora, balançando a cabeça. Com sua permissão, continuarei.
Maria não tinha muito dinheiro, então levou uma caixa quando fugiu. Continha as joias da família. Mas seus pais não a perseguiram nem a trouxeram de volta à força. Pensavam que era sua filha quem deveria decidir por si mesma como viver sua vida. Pode-se dizer que seu pai e sua mãe deixaram Maria ir, dando-lhe total liberdade. Maria fugiu de casa, presa da emoção. Ela se apaixonou por José, que lhe prometeu um futuro feliz, mas o mais longe possível de seus pais. Maria não podia deixar de acreditar nele porque ele era de família pobre. Por assim dizer, ele havia experimentado todas as dificuldades da vida e estava mentalmente preparado para superá-las. Naquele momento, a moça não tinha dúvidas de que tudo daria certo. Após abandonar a perseguição, Dona Dora e Gilberto se acalmaram. Compreenderam que sua filha era imparável e que não fazia sentido tentar lhe provar nada. Maria tomou sua decisão e, desse modo, pôs fim ao seu futuro feliz. O resto de sua vida com José provou que ele não tinha intenção de fazer nada a respeito. Ele ficava feliz que sua noiva estivesse ao seu lado. Logo começou a beber e chegava cada vez mais bêbado em casa. Maria aguentou por muito tempo e chorava em seu travesseiro à noite. Ela esperava que José mudasse de ideia e começasse uma nova vida, mas ele só piorava a cada dia. Bebia cada vez mais e uma vez quase bebeu as joias da família de Maria. Foi uma sorte que a moça descobrisse seu desejo e escondesse a caixa em outro lugar. A partir desse momento, o relacionamento deles ficou permanentemente tenso. José acabou deixando-a quando ela estava grávida. Na ultrassonografia, Maria descobriu que seria uma menina. Após o nascimento, ela fez tudo o que pôde para criar a menina sozinha, sem a ajuda de ninguém. Foi difícil, mas ela conseguiu. Um dia, para garantir um futuro feliz para Marina, ela alugou um cofre e colocou nele o porta-joias. O tempo passou, e Maria nem pensou em usar o tesouro. Pensava na caixa, mas sempre dizia a si mesma: não é para mim, é para Marina. E mesmo quando estava muito doente, não ousou usar nenhuma fração das joias. A coragem de Maria era invejável. Sabendo que havia uma forma de melhorar sua saúde, ou pelo menos atrasar o inevitável final, ela não a tomou. Guardou silêncio até o último suspiro, sem revelar suas cartas. Assim, ela partiu para o outro mundo, renunciando à oportunidade de viver um pouco mais. Por outro lado, a doença, segundo os médicos, era incurável, e era improvável que algo pudesse ajudar, a menos que ocorresse um milagre. O milagre não aconteceu e, no final, Marina ficou sem mãe. De fato, Maria havia se condenado a uma existência assim. Era difícil julgar porque ela havia feito isso. Em toda sua vida, trabalhando como faxineira, ela não havia tocado nessas joias. Marina ficou estupefata quando Dona Dora lhe contou tudo isso. Tirou um lenço e chorou copiosamente. A moça soluçou por alguns minutos e, de repente, se acalmou. É difícil falar sobre isso, mas acho que vocês agiram sabiamente, ela disse. O que você quer dizer com isso? Perguntou Gilberto. Vocês não forçaram sua filha a voltar e esperavam que ela voltasse por conta própria. Embora ela tenha vivido na casa de outras pessoas. Você tem razão, Marina. Era exatamente com isso que contávamos, assentiu Dona Dora. E é terrível para nós saber que Maria se foi. Dona Dora se levantou da cadeira e apoiou a cabeça na janela para pensar em algo. Gilberto também se levantou e se aproximou de sua esposa. Passou o braço pelos ombros dela e sussurrou: não foi culpa nossa que isso acontecesse. Sim, foi, porque não demos a ela a oportunidade de se casar, Dona Dora se opôs. Mas ele acabou sendo um alcoólatra, e talvez as coisas tivessem saído de outra maneira se tivéssemos ajudado, continuou defendendo a esposa. Não foi assim. A família deles teria se desfeito de qualquer maneira, tentou Gilberto fazer sua mulher mudar de ideia. Bem, talvez você tenha razão, Dona Dora finalmente concordou. Não poderíamos ter feito nada. Pelo menos agora temos alguém para amar e cuidar, disse Gilberto. Ambos olharam para Marina e se abraçaram. Naquele momento, esqueceram-se todos os pensamentos de luto. Eles tinham uma neta a quem podiam dar todas as coisas que não haviam podido dar à sua filha. Marina também abraçou seus avós, sem acreditar em tanta felicidade. Sinceramente, não esperava que minha mãe me desse tal herança, disse Marina quando estavam sentados jantando.
Ela sabia o que fazia, respondeu Dona Dora. E o que você faz, querida? Estou terminando meus estudos na universidade e depois quero trabalhar na minha profissão, disse Marina com segurança. Bem, é louvável que você pense no futuro, disse Gilberto com um sorriso. Tem namorado? Ainda não. Mas tenho alguém em mente, disse Marina, piscando o olho direito. Poderia apresentá-lo? Sugeriu Gilberto. Chega! Acabamos de encontrar uma neta e você já quer saber tudo sobre ela de uma vez? Repreendeu Dona Dora. Tenha paciência e não faça tantas perguntas. A partir daquele dia, Marina teve uma nova vida, sem problemas nem preocupações. Ela não tinha mais que contar seu dinheiro nem aceitar trabalhos esporádicos. Ficou em casa por alguns dias, tentando se acostumar com a nova imagem, mas no final percebeu que era melhor perseguir seus próprios objetivos por si mesma. No entanto, não rejeitou o apoio de seus parentes ricos, principalmente porque seus avós acabavam de se acostumar com ela. Eles também pediram a Marina que lhes mostrasse onde ficava o túmulo de Maria. Quando chegaram ao cemitério, Dona Dora e Gilberto passaram quase meia hora junto à lápide. O casal permaneceu em silêncio, contemplando o humilde monumento. Foi um calvário, e eles não puderam evitar chorar sobre o túmulo. Depois de alguns dias, Marina retornou à cidade para iniciar sua busca. Ela queria visitar Carlos e ver como ele estava. O segurança ficou sinceramente surpreso quando ela apareceu. Achei que você tinha se esquecido de mim, disse Carlos quando Marina entrou no quarto do hospital. Que diabos você está falando? Respondeu ela com um sorriso. Eu estava numa viagem de negócios e encontrei meus parentes. Dá para acreditar? Interessante. E você não conhecia ninguém antes? Perguntou o rapaz, surpreso. Não. Minha mãe nunca tinha dito nada, respondeu Marina, balançando a cabeça. Agora percebo o quanto nossa família era reservada. O que você quer dizer? Sim, o fato de que minha mãe escondeu a verdade de propósito, respondeu Marina. Acontece que vivíamos na mais absoluta pobreza, mas podíamos viver sem precisar de nada. Então, tudo foi por causa do cofre de segurança? Perguntou Carlos com um sorriso. E não só isso, respondeu Marina com um gesto de mão. Ela lhe contou brevemente como foi sua viagem a outra região. Não escondeu que ficou impactada, principalmente pelo fato de que os pais de sua mãe não tentaram encontrar a filha. Claro que eles tinham suas razões, mas logicamente não deveriam ter abandonado a própria filha. Marina pensou que havia orgulho ali, tanto por parte dos agora avós quanto da falecida mãe. Após ouvir sua história, Carlos expôs seus argumentos. Bem, na minha vida aconteceu algo parecido. Eu também fugi de casa uma vez e passei alguns dias na floresta. Havia uma cabana de caçador e eu dormi lá, até cozinhei numa fogueira. Acontece que meus pais identificaram imediatamente onde eu estava, mas não quiseram me buscar. Decidiram me dar a chance de me provar. Então você está dizendo que os avós? Marina começou sua pergunta, mas não a terminou. Sim, é isso mesmo. Parece que eles também estavam testando sua mãe, Carlos concluiu. Não os julgue mal. Você não sabe exatamente o que acontecia na vida deles quando a filha fugiu de casa. Por isso, aconselho que aceite as coisas como são, sugeriu Carlos, concluindo o assunto. Desculpe, eu tinha esquecido. O que dizem os médicos? Perguntou Marina, mudando de assunto. Dizem que vão me dar alta em breve. Só terei que ficar de repouso por uma semana, respondeu Carlos com voz alegre. Posso vir te ver todos os dias, se você quiser, disse Marina em voz baixa, olhando fixamente nos olhos. Adoraria, aceitou Carlos. Marina começou a cuidar dele, conciliando os estudos com as visitas ao hospital. Afinal, seus ferimentos eram dolorosos e os médicos recomendaram que ele continuasse internado. Depois de um tempo, os pais de Carlos chegaram. Ficaram chocados ao saber que seu filho havia se ferido. Filho, por que você escolheu essa profissão? A mãe suspirou pesadamente. Eu gosto, mãe, respondeu o filho de forma breve e concisa. O pai interveio e disse, não poderia concordar mais com sua mãe. Você escolheu um trabalho arriscado. Pai, Carlos balançou a cabeça, sempre pensei que você queria que eu fosse operário da construção civil. Como você pode pensar isso? Que tipo de construtor você seria? Carlos reagiu com frustração.
Dá para ganhar muito mais dinheiro como segurança. Tudo bem, filho. Desculpe, não há por que discutir. Isabel acomodou o travesseiro de seu filho e passou a mão pelos seus cabelos. Dava para ver que ela estava muito preocupada. Como não estaria? Ela e seu marido quase perderam seu único filho. Embora ele já fosse adulto e vivesse sozinho, continuava sendo uma criança muito querida para eles. Pelo menos me diga, você sofreu isso por alguma causa justa? Perguntou o pai. Como posso te dizer, pai? Carlos hesitou em responder. Não tinha nada a ver com minhas obrigações diretas. Não entendo. Você não estava protegendo a segurança do banco? Não, eu salvei a vida de uma moça, respondeu o filho, movendo a cabeça. E quem era essa moça? Perguntou Lorenzo. Logo vocês vão descobrir. Marina deve chegar a qualquer momento. Carlos olhou para o relógio e se ofereceu para esperar um pouco. E de fato, 5 minutos depois, a porta do quarto do hospital se abriu e Marina apareceu no umbral. Ela ficou um pouco confusa ao ver os estranhos. Desculpe, provavelmente devo voltar em outra ocasião, disse ela. Não, não. Você chegou bem na hora. Carlos balançou a cabeça e indicou uma cadeira. Tem alguém que eu gostaria que você conhecesse. Este é meu pai, Lorenzo. E esta é minha mãe, Isabel. Prazer em conhecê-los, respondeu Marina. Bem, filho, você tem muito bom gosto, como eu. Não é verdade, querida, o pai disse, levantando as sobrancelhas. Isso não importa. Marina, você é uma moça muito bonita, e nosso Carlos tem muita sorte de ter você. Isabel agitou a mão e abraçou Marina pelos ombros. Era como se todos já tivessem decidido tudo por Marina. Por outro lado, ela mesma sentia simpatia por Carlos. Ele já havia lhe agradado antes, quando a acompanhou até em casa, mas ela queria conhecê-lo melhor. Carlos tinha pressa para voltar ao trabalho naquele dia e, por alguma razão, não pediu seu número de telefone. Depois de conhecer os pais de Carlos, não havia dúvida de que eles se tornariam um casal. Marina escolhia um momento durante as horas de visita para que pudessem dar um passeio pelo parque que ficava no terreno do hospital. Havia um lindo lago, e eles podiam alimentar os patos. Carlos gostava de partir pedacinhos de pão e lançá-los aos patos. Eles estavam felizes. Dava para notar que haviam encontrado o coração um do outro. Marina literalmente se derretia nos braços de Carlos quando ele abraçava. Ela não queria pensar em mais nada. Todos os seus problemas haviam ficado para trás, e ninguém mais podia machucá-los. Seus avós não quiseram retirar a caixa que sua mãe lhe havia deixado de herança. Pensavam que era propriedade legítima de sua neta. Depois de um tempo, os próprios parentes ricos vieram. Eles se interessaram pelas condições em que Marina vivia, mas aconteceu que conheceram o futuro noivo da neta. Carlos lhes caiu muito bem. Ele foi capaz de causar uma ótima impressão. O avô e a avó ficaram surpresos quando se depararam com um segurança normal e comum. Em suas mentes, talvez devesse ter sido uma pessoa diferente, mas não foi assim. O rapaz era digno de confiança, ao contrário do antigo noivo da falecida filha. Uma semana depois, Carlos recebeu alta. Os médicos aconselharam a abandonar seu perigoso trabalho, mas ele não pôde fazê-lo porque havia aceitado uma oferta na direção do banco para ocupar o cargo de chefe de segurança. Guilherme Sampaio e sua gangue aguardavam julgamento e poderiam passar os próximos 10 anos na prisão. Além disso, ninguém voltaria a contratar um funcionário condenado que havia roubado clientes do banco, especialmente porque quase mataram um homem sob suas ordens. Não, o caminho de volta estava definitivamente fechado para ele. Após a alta, Carlos e Marina continuaram se vendo. Já não podiam imaginar um dia um sem o outro, e era razoável supor que acabariam se casando. Mas o jovem casal não tinha pressa e queria testar seus sentimentos. Ao mesmo tempo, Marina terminava seus estudos universitários e se preparava para sua formatura. Carlos tentou ajudá-la para que ela tivesse tempo de descansar. Logo, Marina agradou a todos com sua bem-sucedida formatura e educação superior. Passaram-se 6 meses desde então. Os avós de Marina disseram que haviam redigido um testamento no qual a incluíam como única herdeira. A neta quis dissuadi-los, mas eles não quiseram mudar de ideia. Entenda, Marina, para nós é como corrigir erros do passado, admitiu a avó.
Mas já resolvemos isso, respondeu Marina com cara de surpresa. Pode ser, mas de qualquer forma nunca nos perdoaremos. Por isso queremos pedir perdão à nossa filha através de você. Esperamos que nossa filha nos perdoe e não fique zangada. Acho que deveríamos encerrar esse assunto do testamento, sugeriu Marina, com toda a razão. Sim, você tem razão. Caso contrário, nunca encontraremos paz, assentiu a avó. E com isso concluíram seu debate sobre a herança. Cientes do destino pouco invejável de sua filha, Dona Dora e Gilberto não queriam o mesmo futuro para sua neta e se certificaram de que tudo corresse bem para Marina e Carlos. Sem nenhuma insistência, ajudaram casualmente com o dinheiro. Também pagaram o casamento depois que Carlos pediu Marina em casamento. Ele comprou anéis com antecedência e convidou Marina para um restaurante. A música tocava quando eles chegaram. Estou um pouco envergonhado, disse Carlos enquanto se ajoelhava. Por favor, não me julgue com dureza. Eu também estou envergonhada, admitiu Marina. Quer se casar comigo, Marina? Ele finalmente pronunciou as palavras. Sim, respondeu Marina em voz alta. Naquele momento, apareceram no restaurante os pais de Carlos e os parentes ricos de Marina. Eles aplaudiram e começaram a felicitar o jovem casal. Como presente, subiu ao palco um famoso cantor pop. Ele pegou o microfone e cantou de uma forma que produzia arrepios. Para ser sincero, nem Marina nem Carlos esperavam por isso. O pedido de casamento foi vivido intensamente. Um mês depois, o casamento foi celebrado com a mesma exuberância e espetacularidade. Eles celebraram seu casamento na casa de campo que os avós de Marina lhes deram de presente. No entanto, o jovem casal quis recusar no início, mas eles não aceitaram objeções. No casamento, a avó percebeu que a neta não bebia álcool e decidiu perguntar o motivo. Neta, eu entendo que o álcool é ruim, disse a avó, mas para sua felicidade, você já pode beber um pouco. Não posso, estou grávida, respondeu Marina com um sorriso no rosto. Meu Deus! Que presente esplêndido! Dona Dora juntou as palmas das mãos, colocou-as no rosto e chorou. O que está acontecendo aqui? De repente Carlos se aproximou delas. Estou chorando de felicidade, respondeu a avó em voz alta. Logo terei uma bisneta ou bisneto. Marina, você está grávida? Sim, fiz um teste esta manhã. Queria te fazer uma surpresa, respondeu Marina, corada. Hoje temos dupla celebração, Carlos gritou e anunciou em voz alta que sua noiva estava grávida. Imediatamente, todos os convidados a felicitaram e desejaram o melhor. Os pais também se juntaram às felicitações. Bem feito, filho, disse Lorenzo. Eu sabia que você conseguiria, disse Isabel entre lágrimas, beijando-o na bochecha. O casamento foi o início de sua felicidade pessoal, pela qual vinham trabalhando há muito tempo. Carlos e Marina haviam encontrado uma família forte e uma oportunidade de se tornarem pais amorosos. Logo descobriram em uma ultrassonografia que teriam um menino, um herdeiro. Após consultar a família, decidiram chamar o menino de Miguel. Quanto às joias do cofre, eles as deixaram para as gerações futuras. Mas as heranças familiares haviam mudado muitas coisas e, em primeiro lugar, sua atitude perante a vida. Marina e Carlos compreenderam que não há nada mais valioso que o amor e não tiveram a tentação de converter suas joias em dinheiro. Pouco a pouco, prepararam uma casa e um quarto espaçoso para seu filho. O primordial era seu nascimento e criação em um futuro próximo.